Quanto mais a fogueira queimava, mais sofria o louvor dos nossos irmãos. Sobre os cães que tomavam as ruas, chegavam nos céus com a vitória nas mãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Boa noite a todos, nós estamos aqui com a nossa Escola de Sabedoria. Na terça passada eu iniciei um tema, a história da igreja, e na terça, como introdução, eu falei um pouquinho a respeito da importância da igreja, não somente nos nossos dias, logicamente, mas desde que ela foi instituída, não criada, instituída por Jesus. E hoje eu quero dar continuidade nesse tema, história da igreja. Eu quero falar um pouquinho a respeito dos primórdios dela, né? Mas eu quero fazer a leitura bíblica, se você puder acompanhar comigo. Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Nós vamos ler dois versículos, o 42 e o 43. Então vamos lá, mais uma vez. Atos 2, 42 e 43. Eu acredito que esses versículos e o seu contexto, ou seja, os versículos anteriores e posteriores, eles nos dão já uma noção de como era a igreja no primeiro século. Então o texto diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. 43. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Bom, a igreja, para quem não sabe, ela teve a sua origem, né? O seu berço, se podemos dizer assim, está no judaísmo, na religião judaica. E essa religião, esse conjunto de doutrinas do judaísmo, ele teve uma alteração, teve uma mudança a partir de Jesus. Jesus, ele é o divisor de águas da história. Até mesmo aqueles que não são religiosos, de uma forma direta ou indireta, sofrem, né, uma interferência pela vida, pelo ministério, enfim, pela ação de Jesus. A história se divide em antes de Cristo e depois de Cristo. Então Jesus, como ponto de partida do cristianismo e por conseguinte da história da igreja, Jesus nasceu na Palestina. E eu digo Palestina e não Israel, porque o território de Israel, como ele é hoje, ele não era no mesmo formato na época de Jesus. Sofreu diversas alterações. O povo de Israel teve que sair do seu território, retornar, né, no século passado, mas esse assunto nós deixamos para um outro momento. Jesus nasceu então na Palestina, naquele momento, naquele ponto que acabou sendo chamado de ano 1 da era cristã. E isso tudo aconteceu durante o reinado de um homem chamado Otávio Augusto. E esse foi
o primeiro imperador romano? Bom, a morte de Jesus ocorreu no ano aproximado de 33 da história, história pós-Cristo, né? No reinado de Tibério, que foi então o segundo imperador. Então, ao longo de 3 séculos posteriores, o cristianismo, ou a igreja, largamente foi perseguida pelo Império Romano. E isso se deu de uma forma muito intensa, né, por esses 3 séculos, até que no ano de 313, um imperador por nome de Constantino, ele legalizou, ou ele permitiu, né, a oficialização do cristianismo como uma religião, o que se deu posteriormente, no ano de 390, a nomeação do cristianismo como a religião oficial do Império Romano. Bom, como eu já disse, Jesus nasceu durante o mandato, né, a vigência do imperador Otávio Augusto, e nessa época o mundo conhecido de então vivia a chamada paz romana. Quando você procura nos livros de história, você então percebe a respeito dessa menção. As origens, a evolução do cristianismo, elas estão, a partir de então, vinculadas, né, organicamente, à evolução também do Império Romano. Da mesma forma, a expansão dessa nova religião, considerada por eles, fez-se paralelamente, ou deu-se paralelamente, ao declínio do Império Romano, ao declínio de Roma. Na época do nascimento de Jesus, havia uma grande tensão social em Roma e havia também uma grande tensão social na Palestina. Na Palestina, por conta da não aceitação do povo local às ordens, às determinações do império. Era um povo que culturalmente não estava acostumado à subserviência, ou seja, a se render diante de autoridade humana. Era um povo, eram pessoas que não tinham, por tradição, a tradição judaica, a crença, o costume de se render a essas autoridades. Eram pessoas que viviam de uma esperança, a esperança da vinda do seu Messias, o seu Redentor, o seu Salvador, o que de fato aconteceu, como eu já fiz menção. Então, as circunstâncias em que Jesus Cristo ele nasceu e depois ele, já na fase adulta da sua vida, né, em Jerusalém, nos arredores, sempre se deu de uma forma muito explosiva, uma grande tensão de relacionamento. A Palestina, ela jamais se rendera, ela jamais se submetera totalmente ao domínio romano. Quando Jesus, então, ele entra em cena na fase adulta da sua vida, e ele apregoando, ele trazendo, então, agora um novo ensino a respeito do amor, a respeito da paz, a respeito do cuidado com o próximo. E ele vai entrando em evidência no meio do seu povo, aquilo acaba por chamar a atenção de 2 grupos, dos religiosos de então e das autoridades romanas. Então foi em meio a esse clima politicamente tenso que Jesus ele procurou exprimir, né, esse sentimento, essa mensagem baseada no amor, baseada no perdão e também no desapego aos bens materiais. Sendo esse o contexto, sendo esse o pano de fundo da história na época de Jesus, ele acabou se tornando
um inimigo em potencial para o Império Romano, ou seja, para as autoridades romanas naquele lugar. Um outro elemento a ser considerado é a atitude comum do Estado romano. Eles procuravam se aliar às elites das suas áreas dominadas. Por isso, esse acesso à liderança religiosa de então. Quando Jesus, ele capturado, se podemos dizer assim, se entregue à condenação imposta pelos romanos, isso acabou se dando como um ato de simpatia para as autoridades religiosas judaicas de então, que já haviam repudiado as suas atitudes, porque de uma certa forma estava descredenciando a autoridade dessa liderança. Bom, todos sabem, Jesus, ele se entregou por nós, Jesus foi à cruz, Jesus, na cruz, ele cumpriu o seu propósito definitivamente, entregou a sua vida por nós. A partir de então, a partir da sua morte, posteriormente a sua ressurreição, Jesus ele vai estabelecer a sua igreja. Jesus ele aparece aos seus discípulos, aqueles que tornariam-se os apóstolos. Jesus ele dá instruções claras de como deveria ser o proceder deles a partir de então, e a igreja ela começa então a se formar, primeiramente de forma local em Jerusalém, até por uma determinação do próprio Jesus. Posteriormente ela vai alcançando outros espaços. Nós usamos como exemplo a figura de Pedro e até um pouco mais de Paulo para dar o sentido universal, o sentido abrangente da igreja. Ela passa então a ter acesso ou ser acessível a todos os povos chamados gentílicos, ou seja, os povos de fora, os povos que não estavam vinculados à então religião judaica. Deixa de ser um privilégio daquele povo local, deixa de ser um privilégio daquela região da Palestina. E a igreja, então, ou seja, o conhecimento de Jesus, ele passa a alcançar outros povos e outras culturas. Nesse período, dá-se um movimento de perseguição. Os cristãos, a igreja recém-formada, ela passa a ser perseguida, ela era tida como se fosse uma grande ameaça a diversas autoridades. Como organização, ela é praticamente impedida de existir. As reuniões, os agrupamentos, eles precisavam se dar em lares, às vezes de forma muito escondida, quantas vezes em cavernas, em lugares fechados. Nesse plano vão surgindo algumas pequenas lideranças, instituído, por exemplo, o que é chamado de corpo diaconal. Esses eram instruídos ao cuidado, principalmente das viúvas e dos órfãos. São nomeados os chamados apóstolos, que cuidavam então da pregação do evangelho, ou seja, de propagar essa esperança da salvação vinda por Jesus, ou apresentada por Jesus. São encarregados alguns atributos dentro, não de uma organização, mas dentro do organismo igreja. Essa estrutura, ela se desenvolve em diversos lugares. Nesse período, nós vemos pela Bíblia a igreja ela se estabelecendo em algumas casas e até de forma estratégica. Por exemplo, como dentro da casa do próprio imperador. O plano de Deus, ele vai se realizando, ele vai se concretizando pela intrepidez daqueles que iam recebendo o ensinamento de fé. A igreja ela começa a crescer e segundo não só a Bíblia, mas também a história paralela, a história secular,
Quanto mais a igreja era perseguida, quanto mais os cristãos sofriam perseguições ordenadas pelos imperadores seguintes, como foi o caso de Nero, de Domiciano, de Trajano, de Marco Aurélio, de Septímio Severo. Quanto mais a igreja era perseguida, mais a igreja crescia. As perseguições elas se davam num contexto, num caráter muito mais político do que religioso, mas a igreja ela crescia. Os primeiros cristãos recusavam-se a cultuar os deuses propostos pelo Império Romano. Esse era um dos fatores da perseguição. Se recusavam a aceitar a divinização dos imperadores. Por isso da perseguição. A perseguição se intensificava e a igreja ela crescia cada vez mais pelo poder de Deus, debaixo da mão poderosa de Deus. Todas essas coisas abrangeram esse período de perseguição, abrangeu aproximadamente um pouco mais de 3 séculos. Como eu já fiz menção, no ano 313 da era cristã, levanta-se um imperador romano por nome de Constantino. E ao contrário do que muitos pensam, ou diferente do que muitos pensam, não foi Constantino que tornou o cristianismo como a religião oficial de Roma. Constantino simplesmente liberou o cristianismo como uma religião aceitável. Pouco tempo depois, outro imperador a oficializou. Nesse período, cessa então a perseguição contra a igreja. Porém, também começa uma diminuição dos atributos da igreja, uma diminuição da fé. A igreja ela ganha o seu espaço porque já não é mais perseguida. Mas em contrapartida, ou seja, no caminho contrário, ela já não é mais tão fervorosa. Ela já não tem um alcance tão grande de fé como ela tinha antes. Posteriormente, talvez na próxima terça, eu vou tratar um pouquinho a respeito desse assunto, a igreja pós-Constantino. Mas enquanto a igreja era perseguida, e aí nós vemos pela história, aqueles que se declaravam publicamente cristãos, não eram ainda chamados de cristãos, começou sendo chamados de os nazarenos, ou os seguidores do Nazareno, mas quando eles se declaravam publicamente seguidores de Jesus, conhecedores de Jesus, ou aqueles que aceitavam a doutrina de Jesus, então muitas das vezes eles eram capturados dentro de suas casas, arrastados para a praça pública, martirizados em praça pública, como foi o caso de Estevão, apedrejado em praça pública. Alguns outros eram levados a arenas, ao Coliseu, lançados às feras, aos leões, aos tigres, vítimas muitas vezes dos gladiadores, mas ainda assim não negavam a sua fé, ainda assim continuavam declarando a sua fé em Jesus, porque eles tinham convicção que ali até poderia acabar a vida física, mas que eles não perderiam a sua salvação. Dessa forma foi estruturada a fé cristã dentro da igreja, sobre a igreja. E isso é muito importante nós entendermos agora, essa nossa base de fé. Como que ela chegou até nós? Como que ela saiu dos arredores de Jerusalém, saiu do território palestino e chegou a nós, chegou ao nosso continente, por exemplo. Alguns diversos fatores, eles foram utilizados debaixo da graça de Deus para que nós conheçamos o Evangelho, nós conheçamos o propósito de salvação do Senhor no nosso tempo, para que chegasse à nossa geração. Mas o principal de todos eles é o início da igreja.
É instituição por Jesus, as instruções de Jesus aos seus discípulos. Como diz a sequência do texto que nós lemos, a perseverança dos discípulos. Porque eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Qual era a doutrina dos apóstolos? Eram os ensinamentos deixados por Jesus, as instruções deixadas por Jesus. Instruções a respeito da fé, instruções a respeito do relacionamento com Deus, instruções a respeito agora de um novo comportamento. Como eu já falei, instruções a respeito do amor, instruções a respeito do perdão, instruções a respeito do cuidado com os mais fragilizados, com os debilitados. Então essa era a doutrina dos apóstolos, aquilo que haviam recebido de Jesus. Na perseverança dessa doutrina, a igreja ela se firmou e ela se propagou. Na perseverança dessa doutrina, a igreja sobreviveu às perseguições. Na perseverança dessa doutrina, a igreja, principalmente a igreja primitiva, ela não se contaminou com a idolatria, que poderia romper com o propósito de Deus naquele tempo. Então, nessa perseverança se concretiza um manifestar do poder de Deus. E as palavras de Jesus, o evangelho da salvação, apresentado por Jesus, atravessa as fronteiras geográficas, mas também as fronteiras do tempo, transcende os séculos, chega a nós. Nessa perseverança da doutrina, por terem guardado a fé, resistido a todas as perseguições, a promessa do Senhor chega a nós. Na próxima semana, eu quero falar um pouquinho a respeito da igreja, também passando pelo período dos chamados pais da igreja. Vou citar alguns nomes, vou citar alguns tempos, e assim gradativamente nós chegaremos com a igreja no nosso tempo, a igreja odierna. Muito provável falarei a respeito de algumas nomenclaturas, algumas divisões. A igreja pentecostal, a igreja tradicional, anteriormente a isso, a igreja protestante. O que muitos dizem ser a ruptura no período de Lutero, preparado um pouco antes dele. Mas hoje eu gostaria de convidar você a orar por aquilo que nós aprendemos agora. E até uma forma de gratidão, primeiramente a Deus, mas também àqueles que resistiram para que a palavra do Senhor chegasse até nós nos nossos dias. Feche seus olhos, curve a sua cabeça, fale com Deus agora. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos ao Senhor por seu propósito, por sua palavra. Nós te agradecemos por aqueles que antes de nós perseveraram naquilo que receberam como ensinamento dos céus. Nós te agradecemos, ó Pai, porque a sua palavra é graça sobre a nossa vida. E aquilo que nós temos aprendido, Senhor, corrobora para fortalecer ainda mais a nossa fé. Louvado seja o seu nome. Louvado seja o seu nome. Nós te agradecemos, ó Pai, pela esperança que nos vem através da tua palavra. Nós te agradecemos pelo testemunho dos nossos antepassados. Nós te agradecemos, ó Deus, porque nós tivemos a oportunidade de receber a sua palavra e com isso a nossa salvação. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tua palavra, no nome de Jesus. Eu agradeço por você ter permanecido conosco nesse tempo. São
períodos bem rápidos, né? De uma leitura da palavra, de uma explanação, numa noite como hoje, que nós chamamos de Escola de Sabedoria, um pouco de conhecimento da história. A nossa próxima atividade será na quinta-feira, a nossa Quinta da Vitória, será às 20 horas, às 8 da noite, e eu conto com você. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu lar, Deus abençoe a sua noite de descanso, Deus abençoe o seu dia de amanhã. Até lá!